Você pode ser o melhor editor de vídeo, filmmaker da história do planeta Terra, mas eu falo com propriedade que é impossível criar um vídeo incrível se o seu cérebro estiver jogando contra. E o cenário de vida em que o cérebro mais joga contra é quando ele não consegue enxergar um propósito, um porquê muito claro. Você simplesmente trava. Não importa o quão bom você seja, o quanto domine o After Effects, o quanto você saiba fazer um color grading absurdo, manje de 3D, de roteiro, não importa o quanto conhecimento e técnica você tenha dentro da sua cabeça, você trava. Você não sai do lugar. Porque o seu cérebro basicamente não deixa. E quem nunca passou por isso pode duvidar, mas quem já passou por isso sabe como que é essa sensação. Simplesmente você não sai do lugar. Quando você não tem clareza desse propósito, desse porquê, alguém vai ter por você. E o propósito aqui, eu não quero falar que é aquela coisa mística do propósito, algo distante, algo mágico e tal. No dicionário, o propósito é aquilo que se busca alcançar. É um objetivo, uma finalidade, um intuito, uma intenção. O propósito é saber para onde você está indo. É aquilo que te impulsiona a fazer uma tarefa pequena no hoje, sabendo que ao concluir essa tarefa, por menor que seja, você vai estar um passo mais próximo desse seu propósito, desse seu porquê. Dentro das áreas criativas, é extremamente importante a gente pensar sobre isso. Porque a arte, apesar de ela passar pela técnica braçal, a edição de vídeo, a pintura, a música, a dança, por exemplo, tudo isso exige uma habilidade técnica, um conhecimento técnico para ser executado. Mas a arte, acima de tudo isso, ela é expressão de vida, ela é uma propagação de uma mensagem através da estética, do movimento, do contar histórias. Esse propósito, esse porquê, é uma das coisas mais importantes para a gente ter em mente e a gente ser intencional quando a gente pensa sobre projetos criativos, ou até mesmo projeto de vida, ou na verdade qualquer tarefa ordinária que a gente tem para fazer na nossa vida, que dependa da gente levantar e fazer. Lavar a louça, levar o lixo, tomar banho, enfim. Mas como aqui a gente está falando de audiovisual, vamos focar mais para esse lado, mas você vai ver que isso vai acabar se encaixando em diversas áreas da vida. Inconscientemente, o nosso cérebro vai estar sempre calculando os prós e os contras de gastar a energia dele para fazer determinada tarefa. E se o porquê, se a razão daquela tarefa ser realizada não estiver bem claro para o nosso cérebro, ele vai interpretar que não vale a pena fazer e que se não vai gerar uma recompensa imediata, então é melhor nem fazer aquilo. Então, sabendo que o seu cérebro faz todo esse raciocínio inconscientemente, você precisa conscientemente deixar claro para o seu cérebro que executar aquela tarefa é sim muito importante para o todo. Então, o teu cérebro ele não está necessariamente vendo o todo. E a nossa motivação para fazer as coisas, desde tarefas super simples até tarefas grandes e grandes realizações, vem desse simples porquê. A resposta do nosso cérebro inconscientemente ou nossa resposta conscientemente a esse porquê. O problema é que muitas vezes não é só o nosso cérebro que não sabe esse porquê, mas a gente também não está conseguindo saber esse porquê para conseguir ensinar o cérebro. Tem um exercício que eu convido vocês a fazerem. Sempre que você for tomar uma decisão, executar uma tarefa, começar um projeto ou até mesmo desistir de um projeto, se pergunta simplesmente por que eu estou tomando essa decisão, por que eu estou indo nessa direção, por que eu vou me levantar daqui para fazer tal coisa. Se você não tem o costume em pensar nisso, provavelmente você não vai saber muito bem como começar por pensar que é algo muito filosofal, mas não é nada muito abrangente, nada muito assim... artístico, né? É simplesmente algo prático. Por que eu vou tomar café da manhã? Para não ficar com fome. É nesse nível de simplicidade. Só que aí isso é muito interessante porque da simplicidade, conforme a gente vai respondendo isso, vai ficando mais filosofal, independente do quão prático e lógico e racional a gente seja como pessoa. Se liga nisso. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Por que eu deveria tomar banho? Para ficar limpo? Beleza, respondi. Mas por que eu deveria ficar limpo? Aí gera uma outra pergunta, entendeu? Aí tu responde. Por que eu deveria ficar limpo? Para não ficar fedendo. Beleza? Só que ainda gera outra pergunta. Por que eu não deveria ficar fedendo? Porque as pessoas vão querer distância de mim, né? Porque eu tô fedendo que nem uma desgraça. Aí começa a empilhar diversos e diversos porquês. E a coisa vai saindo da esfera prática e simples e indo para algo mais complexo, independente da gente querer isso.
Só que esse é exatamente a chave da parada. Se liga. Por que eu não quero ficar fedendo? Porque as pessoas vão querer distância de mim. Por que a distância das pessoas seria um problema pra mim? Bom, porque o ser humano é um ser relacional e precisa viver em comunidade. Tá, mas por que eu preciso viver em comunidade? Por que isso é importante? Porque a cooperação mútua garante que a nossa sobrevivência física exista e permite que a gente crie algo maior do que o que a gente consegue criar sozinho. Tá, mas por que criar algo maior do que eu consigo criar sozinho é necessário pra mim? Bom, porque a gente busca, né? Eu como ser humano busco deixar um legado que dê significado à minha breve passagem nesse planeta e vença a barreira do tempo. Tá, mas por que vencer a barreira do tempo e deixar um legado é importante pra mim? Porque a consciência humana teme o vazio e precisa de uma justificativa para continuar existindo diante da inevitabilidade do fim da nossa vida. Mas por que a inevitabilidade do fim ela torna tão necessária uma justificativa para minha existência? Aí bom, é porque, sei lá, sem uma razão para minha existência, o esforço e todo o sofrimento que a própria consciência me traz se torna um fardo insuportável numa jornada de vida em que eu sei que vai terminar em nada. Sem razão, sem propósito, sem porquê. Mas por que o nada, o fim ser em nada, torna o esforço insuportável para mim? Bom, porque a mente humana é estruturada para encontrar padrões e propósitos, e aceitar a falta de sentido é simplesmente aceitar que eu sou apenas um erro genético, um erro estatístico, e a vida é um sistema sem direção nenhuma. Aí tu vai empilhando vários porquês. E aí tu, tu vai sempre chegar num porquê que não tem resposta. Se a busca por propósito, por esse porquê, e a sensação de eu ser especial e eu ser importante no planeta pode ser apenas um subproduto químico do meu cérebro para me manter vivo e procriando, o que garante que qualquer valor, amor, esforço ou verdade que eu experimente nessa terra, nessa vida, seja real e não apenas uma alucinação biológica do meu cérebro, da minha necessidade para sobrevivência da minha própria espécie? Eu sei lá, velho. Eu não tenho uma resposta, tá ligado? Sempre vai chegar num porquê em que não tem uma resposta. E aqui é onde a gente chega num terreno mais delicado, porque como a gente acaba se tornando pessoas questionadoras, e se a gente não se tornar pessoas questionadoras, o nosso cérebro inconscientemente vai trazer as respostas pra gente, mesmo que eles não nos conte, a gente nem consiga interpretar. O fato da gente sentir algo estranho, o fato da gente sentir um vazio, o fato da gente se sentir triste muitas vezes sem nem saber o porquê, vem dessa sequência de perguntas que o próprio cérebro faz pra ele mesmo e vai respondendo pra ele mesmo, e só vai mandando os hormônios que ele acha necessário baseado nas perguntas em que ele mesmo fez pra ele, sem a gente colocar o nosso dedo nisso. É aí que a gente chega num terreno delicado, porque a gente começa a empilhar esses porquês. E mesmo que a pergunta do por que eu deveria tomar banho é muito simples dentro de um contexto de vida, a gente pode entrar numa outra pergunta que, cara, já não é tão simples assim, mas por que eu tô editando esse vídeo? É a mesma pergunta, é o mesmo conceito do porquê que eu preciso tomar banho. A gente vai empilhando diversos porquês e a coisa vai ficando mais... um buraco vai ficando mais embaixo. Então por que eu tô editando esse vídeo? Para entregar o projeto. Tá, mas por que eu tenho que entregar o projeto? Bom, para ser pago e futuramente conseguir construir autoridade com meus clientes. Mas por que construir autoridade com os clientes e ter dinheiro, né, ser pago, é importante para mim? Bom, para ter liberdade e realizar projetos maiores no futuro. Mas por que eu quero realizar projetos maiores no futuro? O que isso vai mudar na minha vida? Ah, porque eu quero crescer e deixar um legado. Mas por que deixar um legado é importante? Bom, para que algo de mim sobreviva à minha própria limitação humana e para que a minha vida não seja simplesmente... não tenha sido simplesmente um sopro irrelevante no tempo e nos poucos anos que eu passei na Terra. Aí tu começa a empilhar. Isso eu tô trazendo as perguntas pro racional, mas o nosso cérebro faz isso irracionalmente, lembrando. Aí ele vai fazendo essas perguntas e se ele não consegue encontrar justificativa, um porquê relevante para fazer uma tarefa, ele não vai liberar os hormônios necessários para que tu tenha motivação para fazer aquela tarefa. E aí, da pergunta de por que eu tô editando esse vídeo, a gente vai escalando, e eu chego numa pergunta e, cara, beleza, mas se eu sei que num futuro distante, seja em 1000 ou em 1 milhão de anos, absolutamente nenhum vestígio do meu trabalho, do meu nome, da minha humanidade vai sobrar aqui na Terra, ninguém vai lembrar, e se o destino final de tudo isso que existe é o silêncio e a escuridão do universo, por que eu deveria gastar minha energia e o meu tempo hoje com
um ajuste de cor no meu vídeo, cumprir um prazo para o meu cliente, criar um keyframe no After Effects, levantar da cama. Eu não tenho uma resposta, uma justificativa para isso. E você também não vai ter uma justificativa humanamente mensurável e com dados para a existência do ser humano, para a tua existência na Terra. E aí o que tu vai fazer? Tu vai desistir de viver, vai entrar em depressão? O que vai fazer? A gente chega sempre numa pergunta que não tem solução e é onde a gente entra numa crise existencial. Só que aqui a gente está entrando nessa crise existencial conscientemente. E é justamente esse o exercício que eu estou te convidando a fazer. Entrar nessa crise existencial conscientemente. Porque se você não fizer isso conscientemente, o teu cérebro vai fazer isso inconscientemente e ele vai simplesmente chegar num ponto onde ele não tem resposta e ele não vai te liberar energia o suficiente para ter motivação de realizar aquela tarefa. Ele não vai te liberar a dopamina, a noradrenalina, não vai te liberar os hormônios que o nosso corpo e o nosso cérebro têm para motivação, porque ele não vai conseguir chegar e responder aquela pergunta com os dados que ele tem nesse cérebro dele humanamente limitado. Então, por que eu tô te chamando a fazer esse exercício de se perguntar um porquê até chegar numa crise existencial conscientemente? Por que faria isso? Para que o seu cérebro não faça isso inconscientemente sem você querer. É muito isso que acontece quando a gente vai fazer um projeto e a gente para numa barreira em que a gente não sabe explicar o porquê que eu não tô conseguindo criar. Mano, por que eu não tô conseguindo? Sendo que eu já fiz diversas coisas na minha vida, já fiz diversos projetos, já fiz diversas artes e, enfim, já consegui realizar diversas coisas. Por que agora eu tô batendo nesse teto? Mesmo que eu já tenha conhecimento, mesmo que eu já tenha habilidade, mesmo que eu seja bom nisso, mesmo que as pessoas na minha volta digam que eu sou bom nisso, por que agora eu tô travando aqui? Simplesmente o teu cérebro, por algum motivo, e aí como é o inconsciente, ele foi fazendo pergunta e ele chegou numa balança em que, ok, todas as perguntas que eu fiz pra mim mesmo, teu cérebro, eu não consegui justificar uma motivação suficiente para liberar energia para esse cara conseguir editar esse vídeo aqui, para esse cara conseguir levantar da cama, para esse cara conseguir tomar uma decisão de não comer um McDonald's e comer um prato de arroz com feijão, frango e salada. O nosso cérebro ele sempre vai ficar fazendo esse cálculo. A nossa tarefa aqui, e eu quero deixar isso como muito importante para vocês, tu não pode deixar só o teu cérebro fazer essas perguntas inconscientemente. Tu precisa exercitar conscientemente exercitar essa busca dos porquês. Porque tu vai chegar na crise existencial e isso é bom. Calma. Eu sei que é ruim chegar na crise existencial quando a gente não tem resposta, mas no fundo é bom. Por que é bom? Porque se você é uma pessoa mais técnica, mesmo se você não for, quando você for fazendo esses porquês, vai chegar num ponto em que essa crise existencial, sem resposta humanamente possível, vai acontecer. Vai chegar nessa pergunta e essa busca desse último porquê. E é nesse ponto que a gente bate num muro. E tu percebe que talvez, a resposta de deixar um legado no mundo, talvez seja só o teu ego se disfarçando de uma palavra um pouquinho mais bonita, mas que um dia também aquilo ali vai ser esquecido. Um dia, num futuro, daqui a 1 milhão de anos, vai ser esquecido de qualquer forma. Esse é o grande esquema da vida, essa é a grande lógica humana e essa é a grande beleza do ser humano. A gente é limitado. A gente não consegue responder todas as perguntas baseado na nossa lógica, no nosso cérebro, nos nossos dados e no nosso conhecimento da história e da biologia e etc, etc. A gente não consegue explicar o último porquê. E isso nos trava. Pode parecer muito filosofal, mas isso na prática nos trava. Porque se tu não consegue realizar um projeto, tu não consegue levantar da cama, não consegue progredir na vida, isso se torna algo prático. Isso não é algo tão filosofal e tão, energético e tá ligado? Isso é bem prático. E aí, desde as tarefas mais ordinárias até as tarefas mais grandiosas, elas passam pelo mesmo teste de validação inconsciente do nosso cérebro. Por que tomar essa decisão? Nosso cérebro pergunta. Por que fazer esse vídeo? Nosso cérebro pergunta. Por que me casar? Nosso cérebro pergunta. Por que comprar um carro? Ele pergunta. Por que eu tô sentindo esse vazio dentro de mim? Aí é o momento que você se pergunta. Porque aí o cérebro já fez todas as respostas possíveis, ele e ele mesmo, sem tu conscientemente colocar a mão nisso,
E aí só chega no momento em que você se pergunta, caraca, por que eu tô sentindo esse vazio? Por que eu não tô conseguindo realizar esse projeto? A ideia aqui é a gente se blindar ao máximo, óbvio. A vida é muito louca, mas é a gente se blindar ao máximo para que a gente consiga fazer o nosso cérebro responder as perguntas da maneira correta. Antes dele responder todas da maneira errada e chegar num ponto em que a gente sente um vazio existencial. E escuta isso aqui. Você nunca vai conseguir realizar um grande projeto, ultrapassar a barreira da autossabotagem, tolerar o desconforto que o crescimento e a evolução geram dentro da sua carreira, dentro da sua vida, se você não buscar a clareza dos seus porquês. Você precisa buscar o máximo possível a clareza de saber quais são esses seus porquês, até chegar nesse último porquê que bate na trave. Mas aí tu pode me falar, tá, beleza, mas se toda vez que eu me perguntar sobre os porquês, toda vez eu vou começar a me perguntar por quê? Mas eu sei, no primeiro porquê que eu responder, eu sei que eu vou chegar em um que vai me dar uma crise existencial sem resposta. Por que eu faria isso? Qual que é a solução? Se não tem uma solução para essa crise existencial sem resposta, por que eu começaria a responder esses porquês? É só para eu aceitar a minha falta de significado e a minha limitação humana que vai morrer daqui a alguns anos e não vai fazer mais sentido na Terra e ficar depressivo e não fazer mais nada? É isso? Não. Na verdade, tu vai chegar nisso. Mas não é essa a ideia final do exercício. A gente vai se perguntar por quê, vai chegar num último porquê que não tem resposta. E é nesse último porquê que não tem resposta, logicamente, humanamente falando, que entra um filósofo chamado Søren Kierkegaard. E esse mano, o Kierkegaard, ele diria que essa linha de raciocínio que a gente teve até aqui, essa linha de raciocínio humano, ela é a esfera ética. E a esfera ética é a linha de raciocínio das regras, do processo, da matemática, da lógica, dos dados, das coisas palpáveis e metrificáveis que a gente consegue medir, que a gente consegue humanamente explicar. E isso é muito bom, porque os primeiros porquês que a gente vai responder, eles derivam dessa lógica, dessa esfera ética. Como o porquê eu devo tomar banho. Bom, para ficar limpo. Porque eu devo ficar limpo para não ficar fedendo, e etc, etc. Por que eu devo editar esse vídeo? Para entregar para o cliente. Por que eu devo entregar para o cliente? Bom, porque eu quero ser pago e eu quero manter um relacionamento com o cliente. Tu consegue responder humanamente essas coisas. Conforme vai chegando, essa esfera ética, ela é boa, só que ela tem um teto. Então a gente viu que no momento em que bate nesse teto, quando chega nesse último porquê que não tem resposta, e ele sempre chega, a dúvida existencial, ela bate e você se pergunta, por que continuar fazendo um monte de coisa, se estressando, se preocupando, se tudo aqui é finito, é limitado e acaba daqui a alguns anos para mim? A lógica humana racional não tem mais dados para te entregar essa resposta. Não tem como tu responder essa pergunta e aí de novo tu trava. Basicamente tu trava. E basicamente a solução aqui não vai ser buscar essa resposta existencial, esse último porquê, a partir da lógica humana, com o que tu tem de dados no teu cérebro, com o que a ciência te explica, com o que a física te explica, com o que a matemática te explica, porque nunca vai ser respondido dessa forma. Nunca vai ser. A solução que o Kierkegaard, ali o nosso mano, o filósofo ali, traz é algo chamado salto de fé. E aqui a palavra fé, o significado da palavra fé no dicionário é confiança plena daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A definição de fé já é paradoxa. Já é algo que soa contraditório, mas a fé é esse paradoxo, as duas coisas são verdades. A confiança plena de algo que eu espero. Se eu tô esperando, eu não tenho como é que eu vou confiar em algo que não aconteceu ainda, que eu tô esperando? Essa é a fé. A certeza das coisas que eu não vejo, como é que eu tenho certeza de algo que eu não consigo mensurar, não consigo ver, não consigo medir? Essa é a fé, é justamente esse paradoxo. Então, o salto de fé é o momento em que você finalmente admite para si mesmo, depois de todos esses porquês, que através da minha inteligência humana, eu não consigo entender o propósito final das atividades em que eu estou me propondo a fazer. E muito menos, eu não consigo, através da minha lógica humana, explicar e responder o porquê final da minha vida como um todo.
Mas mesmo assim, eu confio que existe um porquê maior do que eu e maior do que o próprio universo que dá sentido a isso tudo. Nesse ponto, o teu propósito verdadeiro, o teu porquê verdadeiro, aquele porquê que não podia ser explicado, ele é compreendido. Porque tu para de tentar provar o teu valor, provar ali, para a sociedade e tudo mais, baseado em respostas que tem um fim terreno, que tem um fim humano. E aí tu passa simplesmente a agir e tomar decisões que te levam em direção a esse porquê maior. Ah, beleza, mas eu não sei ainda esse porquê maior e tal, não me ajuda em nada. Quando tu começa a enxergar as tuas limitações e a pequenez da tua humanidade, digamos assim, não como um defeito, mas tu começa a enxergar essas limitações e o fato de ser pequeno como parte das características que te tornam humano, e decide conscientemente que o teu último porquê vai ser servir a um propósito que transcende a tua humanidade, é aí, meu amigão, é aí, minha amiga, que o teu cérebro finalmente consegue destravar daquele vazio existencial, daquele travar num projeto de tu não saber como sair daquilo e essa coisa aí escalando e escalando e escalando e tu começar a se prejudicar na tua vida, entrar num processo de depressão e tudo mais. Tudo isso é o nosso cérebro jogando contra a gente. E é claro que tem todo um processo biológico por trás disso. Isso aqui não é uma filosofia de coach, uma parada de motivação barata e tudo mais. É justamente o nosso cérebro, ele possui ali os hormônios que ele libera para nos dar motivação. Isso é inegável. Só que a forma como a gente lida com esse tipo de pergunta, com esse tipo de questionamento e tenta ao máximo fazer com que o nosso cérebro também tenha esse mesmo tipo de pensamento que a gente quer que ele tenha, faz inegavelmente que o nosso cérebro se molde a nos mandar os hormônios que a gente precisa para que a motivação exista. Então a motivação não é uma parada de uma palavra mágica que eu vou dizer pro meu cérebro e aí ele vai começar a me deixar motivado. Não, aqui a gente está falando de uma tarefa prática e objetiva de colocar na nossa vida, de parar de tentar justificar o nosso último porquê e gastar nossa energia com aquele último porquê, com uma lógica humana que nunca vai ser respondida, e começar a colocar essa energia em aceitar. Cara, ok, eu tenho uma limitação humana. O que dentro dessa limitação humana eu preciso dar algum salto, algum passo no escuro, um passo de fé, onde eu não vou saber exatamente o porquê da coisa que está acontecendo. Mas eu vou confiar que eu tô servindo para um propósito maior dentro disso tudo. E a partir disso ele começa a chegar naquele ponto final, naquele porquê final, e ao invés do nosso cérebro depender da nossa resposta consciente para aquilo, ele mesmo já vai saber daquilo. Ele já vai saber que aquele último porquê não tem resposta, e quando chega ali, não é motivo para ele não exercer a tarefa. Ele vai chegar ali, se chegou naquele último porquê, e aquela tarefa pode ser que eu não tenha certeza, mas ela vai estar me ajudando a chegar no meu porquê final, no meu propósito final, que é estar contribuindo com um todo. Ele vai te liberar os hormônios necessários para tu poder fazer aquela tarefa, para tu poder desbloquear aquela mini tarefinha que tu não sabe por que tu não consegue fazer, aquele projeto que tu tá desanimado e não sabe por quê, porque tu tava tão animado há 2 semanas atrás. E agora quando tu se pergunta pro teu cérebro, cara, por que eu tô editando esse vídeo? Toda aquela cascata de porquês que se formaram, que vinham se formando, vão sendo respondidas. E mesmo aquela pergunta existencial que antes não tinha resposta, agora ela não parece tão assustadora. Porque tu não colocou a energia do teu cérebro em buscar um porquê racional, mas tu buscou acolher a tua humanidade, a tua limitação e direcionar aquela energia que seria para buscar uma resposta racional que nunca teria resposta, direcionou aquela energia para um propósito maior do que tu, maior do que a tarefa em si, maior do que, enfim, o dinheiro, maior do que o trabalho, maior, tá ligado? E a partir desse momento que o teu cérebro para de jogar contra e começa a jogar a teu favor, e aí ele começa te liberando dopamina e dizendo, cara, vale a pena o esforço, olha a recompensa que tá ali na frente. A dopamina faz isso com o teu cérebro. Vale a pena, mano. Olha ali, ó. Pode ser que a recompensa não é agora, não é amanhã, mas olha lá a recompensona que tu vai ter lá na frente fazendo essa mini atividade aqui.
E aí tu vai indo, vai fazendo um passinho de cada vez, vai fazendo aquela microtarefa e o teu cérebro vai te mandando dopamina. E aí, passinho por passinho, tu começa a se mexer em direção ao teu propósito, ao teu porquê maior, e o seu cérebro começa a te liberar noradrenalina, que começa a te dizer, cara, a gente precisa acordar, a gente precisa de mais energia e foco total nessa tarefa aqui agora. E aí, nesse ponto, tu começa de novo, dopamina no talo, noradrenalina rolando no teu cérebro. O que isso significa? A motivação, que é tão... o motivacional, não sei o que era tão filosofal, tão abstrato, veio pro biológico, hormonal e prático. O teu cérebro começou a te liberar os hormônios de dopamina, noradrenalina e mais alguns que a gente vai ver agora, que são os hormônios que te dão a motivação. Deixa de ser abstrato, se torna prático. E aí tu vai dando um passinho de cada vez, a noradrenalina, a dopamina vindo no teu cérebro, e nesse ponto tu começa a ver que, cara, o meu corpo também precisa estar forte para que eu consiga chegar no meu objetivo. E aí tu vai dando um passinho de cada vez e começa a notar que precisa se alimentar melhor, fazer exercício, ter um sono de melhor qualidade para que o teu corpo também esteja forte e também consiga te ajudar a cumprir o teu propósito, a cumprir o teu objetivo. E mesmo que tu ainda esteja longe desse objetivo final, que às vezes tu nem sabe exatamente o que é, mas tu só confia que ele tá lá, o seu cérebro agora que tá jogando no seu time começa a te liberar a serotonina e ele fala pra você, bom trabalho, cara, se sinta bem por ter feito isso. E quando chega no ponto mais crítico que tu vai evoluindo, vai dando um passinho, vai dando outro passinho, vai superando mini obstáculos e pum, se depara com um obstáculo maior que tu fica, caraca, como é que eu vou passar por isso? Só que tu sabe que tu precisa passar por isso, por aquele obstáculo, tu vai ter que sentir uma dor, um desconforto, que tu sabe que precisa passar por essa dor, esse desconforto, passar por essa parede e atrás dessa parede tá o caminho que te leva mais próximo do teu objetivo, do teu grande porquê. O teu cérebro agora jogando no teu time vai te liberar endorfina e vai te dizer, bora lá, cara, esse desconforto ele é temporário. Nós dois sabemos que a gente precisa passar por ele para continuar indo em direção ao nosso propósito. E aí tu vai lá, passa por aquele obstáculo, aceita aquela proposta, se propõe a fazer algo novo, muda de direção, vê que esse caminho que tu tá indo talvez não seja o caminho que vai te levar pro teu objetivo, mesmo que seja nas microtarefas, e essas microtarefas não estão te levando para onde tu quer. Tu tá indo para lá e o teu objetivo é para lá. E aí tu começa a trabalhar junto com o teu cérebro em direção ao teu propósito, ao teu objetivo, ao teu grande porquê. E ao invés do teu cérebro agora ter aquele pensamento de, sei lá, um exemplo, se meu propósito de vida é a minha família, e isso é um grande propósito de vida, qual que é o sentido de continuar fazendo isso aqui, se até mesmo as pessoas pelas quais eu faço o que faço são finitas e podem não estar mais aqui amanhã, ou a qualquer momento elas podem simplesmente morrer, por mais mórbido que isso seja. O pensamento do seu cérebro vai ser, cara, mesmo se eu perder tudo, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, os meus amigos, um braço, uma perna, a minha mão e eu não conseguir mais editar vídeo, tá tudo bem. Porque o meu propósito continua sendo aquele que não acaba terrenamente, que não se finda aqui por coisas terrenas, humanas e lógicas da minha cabeça. Não é limitado. O meu propósito é maior que isso. Então tá tudo bem, eu posso perder tudo, mas isso aqui ainda vai ter. Eu não vou perder isso aqui. E aí tu vai caminhando em direção a esse propósito. Tu vai caminhando em direção a ele, porque esse propósito não é terreno. Esse último porquê não está baseado em algo terreno e finito. A razão de você conseguir destravar a sua mente, por você conseguir ali destravar o seu cérebro e fazer ele cooperar com você, não tem nada a ver com você ter se tornado o dono da verdade, ou uma palavra mágica de coach, uma coisa motivacional meio coach das ideias que te magicamente desbloqueou. Não, muito pelo contrário. Foi por tu ter abraçado a ideia de ser limitado, de ser pequeno e que isso te torna humano. Isso são características que te tornam humano. E isso te faz um instrumento de algo maior. E esse é o propósito. Não o fato de tu não ter defeito, de tu ter resposta para tudo. Quando você entende que a sua arte ela é uma ponte, um caminho entre o finito e o infinito, o peso de tu ter que responder tudo logicamente, de ter uma resposta para aquele último porquê, esse peso ele basicamente vai desaparecendo. Porque a microtarefa que tu tem que fazer
que tu não consegue, aquelas tarefas, elas vão deixando de ser coisas somente práticas e pequenas que não têm uma recompensa imediata, e elas começam a se tornar um passo, outro passo, outro passo, outro passo, outro passo, por mais que pequeno, diversos passos que transformam essa coisa material e terrena e finita e matematicamente explicável e ordinária e do dia a dia que tu tá acostumado e que tu consegue explicar humanamente, como um arquivo de vídeo em MP4, por exemplo, que não tem nada de extraordinário. Aquele arquivo de vídeo em MP4 que não tem nada de extraordinário pode se tornar uma ponte para algo extremamente extraordinário. Se tu, passinho por passinho, tornar aquele vídeo em MP4, que pode não ter valor nenhum, tu colocar uma mensagem nele, tu colocar algo que vai impactar a vida das pessoas, algo que vai inspirar, algo que vai poder mudar a vida de alguém no futuro, aquilo deixa de ser um arquivo MP4 ordinário que tu pode simplesmente deletar e ele não existe mais, ele se torna algo extraordinário, porque ele começa a fazer sentido no todo, ele começa a trabalhar cooperando com a criação, com a construção de um propósito maior. Algo que é maior que tu mesmo, maior que... Entende? Aquele arquivo de vídeo em MP4, ele deixa de ser somente um arquivo de vídeo em MP4 que tu pode simplesmente deletar e ele não existe mais, e tu coloca uma mensagem, tu coloca empenho, coloca o teu esforço, coloca a tua energia, coloca o teu porquê, coloca a tua justificativa, coloca a tua inspiração, a tua criatividade, o teu dom, o teu talento, a tua juventude. E esse arquivo de vídeo, tu colocou tudo isso no arquivo de vídeo? Não, cara. Esse é só um arquivo de vídeo. Mas isso aqui é uma ponte para chegar no extraordinário, no que é infinito. Esse arquivo de vídeo pode inspirar a vida de alguém, pode mudar a vida de alguém. Então esse arquivo de vídeo que tu pode simplesmente deletar e ele nunca mais existir, deixa de ser algo ordinário. Ele se torna algo extraordinário que pode estar mudando a vida de uma pessoa que está assistindo aquilo ali. Mas antes de acontecer isso aqui, precisou ser um arquivo de vídeo. Precisou ser um projeto aberto no Premiere, no DaVinci, no After, seja lá o que for. Precisou ser takes. Precisou... Tu vai voltando, tu vê que cada microtarefa foi essencial para que tu conseguisse chegar nesse extraordinário e algo inspirador e filosofal. Só que é tudo casado, é tudo ligado. Essas tarefas práticas precisam ser feitas para chegar aqui. Mas se tu não souber que tu quer chegar aqui, tu não tiver esse porquê muito claro, essas tarefas práticas não vão ser realizadas e tu não vai chegar aqui. Nesse momento que tu entende isso, tu começa a voltar a editar, tu começa a voltar a filmar, voltar a criar, voltar a ter motivação, mas motivação prática, não algo motivação barata, motivação prática, sabendo para onde tu tá indo, nas atividades ordinárias da vida, no lavar a louça, no tomar um banho, porque tu sabe que aquela atividade específica, que pode ser pequena, ela vai te deixar um passo mais próximo do seu propósito, da pessoa que você quer se tornar, do objetivo que você quer realizar. E mesmo que tu não tenha descoberto ainda esse último porquê, você acolhe agora com carinho o fato de que a sua mente de ser humano é limitada e é finita e não vai ter resposta para tudo. Enquanto isso, você tenta descobrir esse último porquê maior que tudo na tua vida. Então, enquanto tu vai tentando descobrir esse porquê, mesmo que não saiba, aceita a tua humanidade, aceita que tu é falho, que tu é limitado, que tu não é o brabo em tudo. Vai buscando esse porquê maior, mesmo que tu ainda não saiba, e enquanto isso, enquanto tu busca esse porquê maior, vai dando um passo de cada vez em direção a esse porquê anterior a ele. Então tu vai chegar, perguntar porquê, chegou num que não tem resposta. Qual que é o anterior? Ah, esse aqui. Beleza, vai indo em direção a ele. Vai indo em direção ao porquê que tu já tem a resposta. Vai chegar um momento em que esses dois porquês, eles vão começar a se entrelaçar, porque tu tá buscando aquilo, tu não tá parado, tu não tá travado no tempo porque tu não sabe a razão lógica e humanamente falando, matematicamente e baseado na ciência, tu não sabe o motivo de tu tá no planeta Terra. E tu não vai conseguir descobrir. Então, esses porquês, eles vão se entrelaçar porque a energia que tu tá gastando não tá em descobrir algo que tu sabe que tu nunca vai ter resposta, humanamente falando. Mas tu já desapegou disso, aceitou tua limitação e tá paralelamente buscando esse porquê que tu ainda não sabe nem qual que é,
enquanto tu tá dando um passinho de cada vez em direção ao porquê que tu já conhece. E isso vai te levando em direção a um cenário onde o teu cérebro não joga mais contra, sabe? Onde o teu cérebro está jogando a favor agora. E quando o teu porquê terreno não for mais o suficiente, quando o dinheiro não for motivo suficiente, quando o legado não fizer mais tanto sentido assim, até mesmo quando você estiver velho e as pessoas amadas que eram o seu principal porquê, quando essas pessoas se forem, dê um salto de fé. Vá atrás do propósito que é maior que você, maior que a sua técnica, maior do que o seu conhecimento, maior do que a sua lógica humana, maior do que aquilo que você consegue tocar e ver. E é nesse momento, é aí que a sua criação deixa de ser apenas um arquivo de vídeo em MP4 e ela se torna uma expressão da tua alma, que inspira e impacta a vida das pessoas. Mas antes, a gente não pode se esquecer que antes de se tornar uma obra que expressa algo da tua alma e impacta a vida das pessoas, essa tua criação precisou ser simplesmente um arquivo de vídeo em MP4, que antes de ser um arquivo de vídeo em MP4, precisou ser um simples arquivo renderizando no teu Premiere, no teu DaVinci. E antes de ser um arquivo de vídeo renderizando no Premiere, no DaVinci, precisou ser uma série de cliques que os teus dedos deram no programa de edição aí no teu computador. E antes de serem vários cliques, precisou ser apenas um amontoado de arquivos MP4 em um cartão de memória dentro da tua câmera, dentro do teu celular. Mas antes de se tornar esses arquivos que você gravou, precisou ser um monte de letras que juntas se formaram um roteiro escrito no seu caderno. Mas antes de se tornar um roteiro escrito no seu caderno, precisou ser apenas uma ideia que você teve durante o banho e não deixou passar, não desperdiçou. Mas antes de se tornar essa ideia que veio no banho e você não desperdiçou, você precisou que tivesse boas referências e um bom repertório na tua mente. Mas antes disso, precisou que você tomasse uma decisão de consumir bons conteúdos para alimentar a sua mente e criar um bom repertório de referências na sua mente. E antes disso, precisou que você se comprometesse consigo mesmo a fazer escolhas e tomar decisões que te levem e tirem você do caminho X e te levem em direção ao caminho que é o seu propósito, o seu porquê. Mas antes disso, precisou que você tivesse clareza de qual é o seu porquê. E antes disso tudo, precisou que você se fizesse uma simples e ordinária e humanamente respondível pergunta. Por quê?